dia, meus queridos. Eu sou o pastor Kleber Martins e estamos dando continuidade ao nosso Minutos de Inspiração. E o tema que nós vamos abordar hoje é como podemos agradar a Deus. O tema é agradar a Deus. E o texto que eu quero usar com vocês hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Olha que interessante dentro desse tema, que eu preciso agradar a Deus. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Na verdade, ele está escrevendo uma carta para os irmãos que moravam numa região, na época, muito grande, que era a região da Galácia, onde nessa região existiam várias igrejas, né, várias comunidades que estavam começando ali no início do Evangelho, né? O apóstolo Paulo estava passando por aquelas cidades ali na região da Grécia, na região da Ásia Menor, e estava pregando, deixando líderes, irmãos, cuidando das igrejas que eram constituídas nas casas ainda, mas essas pessoas estavam encontrando problemas. Elas tinham agora que mudar de vida quando conheciam Jesus. Elas tinham que parar de fazer coisas ilícitas, coisas que não agradavam a Deus, para poder agradar ao Senhor. E com isso eles estavam ferindo o seu meio social. Por exemplo, prostitutas estavam se convertendo e elas não podiam mais continuar sendo prostitutas, porque essa prática não agradava a Deus. E agora elas tinham que mudar a sua vida. E isso estava gerando um conflito no meio da sociedade deles. E o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui, falando: meus queridos, se vocês quiserem agradar a Deus, vocês não vão conseguir agradar aos homens ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Na minha vida e na sua vida, um dia nós vamos ter que tomar uma decisão em alguns setores, em alguns lugares que nós vivemos, algumas coisas que nós fazemos. Nós teremos que tomar algumas decisões que não irão agradar aos homens, mas nós tomaremos essas decisões para poder agradar a Deus. De repente, você que está me escutando agora precisa tomar uma decisão muito séria, pessoas estão te pressionando, talvez você esteja no seu trabalho, recebeu uma ordem, alguém pediu para você fazer uma coisa que você sabe que não vai agradar a Deus. Qual vai ser a sua posição? Qual vai ser a sua postura? Você sabe quais são os princípios do Evangelho. Você sabe que agora você precisa ter uma vida de santidade. Você sabe que agora o seu coração está voltado para Deus e precisa servir ao Senhor. Qual vai ser a sua escolha? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Veja que se você quiser ser servo do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui, se eu quero agradar homens, então eu não sou servo de Cristo. Se você quer ser um servo do Senhor, agradar a Deus de todo o seu coração e com todas as suas atitudes, muitas vezes as decisões que você toma, as atitudes que você tem, vão ferir o coração dos homens. Os homens não vão entender. Eu já passei por muitas situações assim no meu trabalho, eu já passei por muitas situações assim na minha família. Quando eu me entreguei minha vida para Cristo com 18 anos, eu tive que abandonar todas as minhas amizades, aquelas amizades que não agradavam a Deus, aquelas atitudes que eu fazia que não agradavam a Deus. E isso trouxe muitos conflitos no meu meio social, com as pessoas que eu conhecia e convivia. Porém, eu fiz uma escolha. Eu precisava agradar a Deus. Será que você tem feito essa escolha correta? Será que todas as suas atitudes têm sido pautadas de acordo com a vontade de Deus? Faça uma reflexão agora, faça uma análise dentro da sua vida e do seu coração e descubra se as suas atitudes têm agradado a Deus. E se você tiver que tomar uma atitude agora, uma decisão agora, seja de mudança de vida, seja de uma atitude só, que você está tendo e não está agradando a Deus, até mesmo se você está vendo esse vídeo e ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso agora. Escolha agradar a Deus, porque nós não sabemos até quando estaremos aqui, mas uma coisa nós sabemos: quando nós morrermos, nós precisamos estar com Deus, porque só existe um caminho, e o outro caminho que não é o de Deus é o caminho que leva à morte e à perdição. E eu não quero estar com Ele e nem quero que você também esteja nesse caminho de perdição. Então escolha agradar a Deus, escolha servir ao Senhor, e vamos todos agradar a Deus em espírito e em verdade. Deus abençoe a vida de vocês, façam essa escolha, escolham o melhor caminho, fiquem na paz. Um abraço.